O Inter fez bem a questão do Aguirre marcar o Pulga muito bem. O Pulga não conseguiu jogar hoje. Não conseguiu, isso era um primeiro ponto estratégico. E sobre a questão do desenvolvimento do jogo, mesmo no momento que o Bahia teve a bola, que o Inter não conseguiu pressionar, vocês também falaram bem, teve aquela chance, aquela escapada do primeiro tempo, que foi num escanteio, né, que acaba sobrando uma lá pro Jean arrancada Lucas. do Cauli, né, o Cauli dá o passe na medida pro Jean Lucas, ele bateu de esquerda, chutou o chão. Eu já começo a ver Jean Lucas como um jogador possivelmente selecionável. Que ele vem jogando de bola, que ele tem de saúde, de maturidade. Mas em que posição, hein? Porque eu não sei que posição ele joga. 8. Ele é um 8. Isso aí. Várias vezes ele joga meio aberto, pro lado esquerdo. Mas aí que tá o detalhe. Eu acho que ele parte da posição de um dos meias e às vezes ele faz ultrapassagem pelo lado. Enfim. Quem embutiu no jogo dele, pela necessidade do elenco, foi o Rogério. Ele jogando com 2 volantes aqui, ele colocou ele jogando aqui aberto, mas sempre chegando. Eu falo porque ele tem um impacto muito grande nesse time do Bahia. E joga sempre, não machuca, né? Então essa foi a primeira, acho que melhor chance do Bahia. E eu acho que o Bahia também, aquele negócio, nós não podemos nos expor, porque são 2 times perigosos, né? E aí ele não conseguiu. Vai passando o tempo, de repente um time às vezes cai muito de produção ou não. Então nesse sentido acho que foi um jogo meio parelho, sim, que poderia ter sido melhor tecnicamente, mas o Inter, o fato de fazer o gol logo em seguida, deu a ele essa possibilidade de depois ter um belo cruzamento do Wesley, bela cabeçada de você fazer o segundo gol. E a partir disso também acho que o Bahia pouco acabou conseguindo fazer, né? Achei que o Bahia jogou mal hoje. Aí as trocas também não acrescentaram. Não, e aí no segundo tempo o time achei que foi um pouco desfigurado, né, com as substituições, porque veja, Acevedo, ele Kaique, tirou toda a Luciano Rodrigues. Não, ele tirou Jean Lucas, tirou Everton Ribeiro, tirou o Cauli, tirou o Caio Alexandre e tirou o William José. Ele só manteve o Pulga ali do meio para frente, né? Aí entraram o Kaique, o Acevedo no lugar do Caio Alexandre, o Kaique, o Michel Araújo, o Ademir e o Lúcio Rodrigues. Veja que foram muitas mudanças, todas elas do meio para frente, e achei que o Bahia ficou um pouco bagunçado na parte final. Acho que tem 2 coisas aí para pensar. Sempre que termina uma fase da temporada, a gente já falou sobre isso antes, dá uma olhada para frente em termos de perspectiva para os clubes, eu acho, né? O Bahia, assim, em termos de investimento um pouco mais alto, é o segundo ano, digamos assim, do projeto dentro do Grupo City, né? Eu acho que tem um caminho que vai precisar ser atacado. Acho que o Bahia construiu uma identidade de jogo. O Rogério está fazendo um trabalho. Eu acho que essa temporada é um passo adiante. Acho ainda que o Bahia tem muito da sua identidade de aproximação, de forma de atacar muito bem definida. Acho que falta ainda um pouco mais nos últimos metros de campo de movimento de infiltração para transformar isso mais frequentemente em finalização, mas isso é uma questão que pode se desenvolver. Onde eu acho que o Bahia vai precisar atacar um pouco mais é encontrar e acrescentar ao elenco a mistura da qualidade técnica que tem jogadores como o Cauli, como o Everton Ribeiro, como o próprio Caio Alexandre, mas unida a um pouco mais de vigor. Acho que às vezes falta um pouco mais de questão de um pouco mais de força física, de embate para o Bahia. O Bahia, às vezes... Mais leve, né? Aí ele passa um tempo construindo, até conseguir ter a sua chance de gol, a finalização, encontra o gol. O adversário tenta ir para o embate mais físico para pressionar, o gol acaba sendo cedido com muita facilidade. Acho que falta um pouco mais de imposição física, mas é evidente que mantendo qualidade técnica, buscar esse tipo de jogador. Acho que o Bahia ainda é um time muito leve em alguns momentos, e até pelo momento de carreira de alguns jogadores. Tanto que o Pulga, né, que vem sendo esse parte desequilíbrio. Outro cara que tá jogando de maneira especial, eu acho também que tem uma qualidade absurda e vem evoluindo, é o... Nossa, como é que... É o sem cabelo lá, o cabeludo. Hein? O Juba. O Juba. Já tá jogando bem há bastante tempo. É bom jogador, cara que tem que ficar de olho, que esse cara está jogando... Desde o esporte. É isso daí, tem que ficar de olho até pensando amanhã em algo de seleção, eu não sei, eu acho um jogador interessante, porque o cara de meia, o cara ele marca super bem, o cara cria, tem bom passe, ele é um jogador também que vem jogando um nível muito alto. E com tudo isso, assim, era um grupo muito difícil, a gente passou o tempo todo dizendo que era um grupo muito difícil, e é óbvio... Se provou ser, né? Exato, e é óbvio que passar em primeiro nesse grupo é um grande mérito. Claro, o Inter tem um grande mérito. Agora, ainda assim, é possível enxergar o mérito e dizer que, na média das últimas atuações, o Inter tem espaço e necessidade de progredir. Usar essa parada do meio do ano
com o trabalho do Roger, recuperando os jogadores, porque foi um período de muita lesão, de muita ausência, de muita entrada e saída, especialmente a parte ofensiva do Inter. O Inter se defende bem em muitos períodos dos jogos, mas precisa... Agora parece que perdeu o Bernabé, né? Exatamente. Parece que é algo mais leve pela maneira que ele saiu caminhando. A parte de trás da coxa. Sentiu posterior ali, a gente não sabe se mais em cima ou mais embaixo, mas também falando do Inter sobre essa questão de jogador de qualidade, o Vitão, ele também vem jogando para nível de ficar sempre atento, porque o que ele toma de conta ali nessa zaga, porque ele é rápido, ele já tá num nível de maturidade, acho que ele subiu um degrau a mais, mas o fato de ainda conseguir passar nesse grupo dessa maneira, do jeito que foi, só que o Inter, é lógico, vai precisar, agora muda o campeonato, porque o Inter empatou muito, e como vem empatando, com essas perdas de jogadores e tudo, como vem empatando o Campeonato Brasileiro. Mas agora, mata-mata não depende só de você vencer, então você tem que ter muita maturidade para você poder jogar, mas o Inter precisa estar realmente mais completo com todas as opções para ficar mais forte. Porque o que eu tenho dito aqui ultimamente é que eu acho que na média o nível do Inter baixou de atuações. Tem razão. Né? O Inter estava num nível e a gente estava, falando, o Inter vai brigar por título brasileiro nessa temporada e tal. E eu acho que a média baixou e não é pouco. Em termos de brasileiro, você não consegue olhar hoje para o Inter e ver um candidato. Pode ser que a volta da temporada, as coisas mudem e eu acho que essa parada vai influenciar demais no Campeonato Brasileiro. Muito. Sem tirar mérito, por exemplo, eu vou fugir um tantinho, mas não é tirar mérito de nada. O Cruzeiro, por exemplo, que não tem competição sul-americana, que o principal de tudo, está jogando bastante bola, né? Jogando bastante bola. Junta isso, não tem competição e vai ter um mês que ele pode contratar, descansar um período, treinar, contratar e voltar com todo o gás, com muito foco no brasileiro. O Cruzeiro é um seríssimo candidato nesse momento. O Botafogo, por exemplo, já contratou. Né? Hoje acertou-se com o jogador do Vélez, Montoro. Uma promessa do Vélez, algo em torno de 8 milhões